vocês podem fazer disciplinas da pós-graduação e elas serem computadas para vocês como um módulo livre, tá certo? Se por acaso vocês fizerem e sobrar créditos, né, ela pode ser usada no eventual mestrado, se vocês quiserem fazer, tá? Então, só para avisar, eu estou ofertando para o próximo semestre a disciplina de eletrônica orgânica, e quem tiver interesse em fazer ou conhecer mais como que é a disciplina, pode me mandar um e-mail que eu mando o plano de ensino, certo? E tem também outras disciplinas, né, do pessoal de processamento de sinais, quem tiver interesse em fazer processamento de imagem, processos estocásticos, tem automação, tem várias disciplinas na pós que vocês podem fazer e pode ser aproveitado como crédito livre, certo? Continuando aqui, então, a gente vai finalizar o capítulo 6 hoje, aí vocês vão me entregar a lista de questões, depois até às 6 da tarde, e os problemas eu vou passar, vocês me entregam na próxima segunda-feira, que vai ser dia 19, tá? 19 de abril, certo? Então, vamos lá. Laser também é um dispositivo optoeletrônico, né? Ele vai transformar ou luz em luz, ou corrente elétrica em luz, como o LED funcionava, tá? Estou falando isso porque o laser que a gente vai estudar aqui, que vai começar a falar, não é um laser semicondutor, tá? É só para a gente entender o princípio de funcionamento do laser. Então, a gente vai trabalhar com laser de gás, e é laser que é bombeado por uma outra luz até acontecer o efeito laser, certo? E depois a gente vê uma parte de laser semicondutor, é um pouquinho diferente, mas o princípio é praticamente igual, tá? No laser semicondutor, a gente vai aplicar uma tensão no material, como se fosse um LED, e a luz que vai sair é uma luz amplificada, tá? A gente vai ver isso. Então, vamos lá. Amplificação da radiação de luz por emissão estimulada, é isso que quer dizer laser, né? Ou seja, a luz que vai sair do dispositivo, né, ela é amplificada, ela é forte, ela tem alta potência, tá? E a gente vai estudar, para facilitar, para começar aqui, o que a gente chama de sistema de 2 níveis, né? Da mesma forma que a gente falou em distribuição de energia, aqui no caso de semicondutores para elétrons, né, agora a gente vai falar numa distribuição de átomos, e ela segue a distribuição de Boltzmann. A gente não vai ver de onde saiu, tá? Mas basta a gente saber que ela é dada por essa expressão aqui, ó, onde N2 e N1 são a densidade, tá, de elétrons que existem no sistema de 2 níveis. Então, eu vou ter um nível com uma energia mais baixa, uma energia fundamental, e um nível de energia mais alta, que é o estado excitado, tá? Então, N1 é o número de elétrons que vão existir nesse nível 1, fundamental, e N2 o número de elétrons que vão existir no nível 2, que é o estado excitado. Essa relação N2 e N1, ela é igual, tá, a essa exponencial aqui, ó, onde Hni 2, tá, é a diferença de energias entre o nível 1 e o nível 2, o nível fundamental e o nível excitado. E KBT é a energia térmica que a gente já conhece, constante de Boltzmann e temperatura, certo? Eu fiz aqui. Eu não consigo avançar. Vou avançar por aqui. Tá? Então, aqui a gente vai ver os processos que acontecem no dispositivo, tá? No laser. A primeira coisa que vai ter que acontecer, né, é quando eu jogar luz no material, tá? Vai ter que haver o processo de absorção. O processo de absorção, então, é o elétron da banda da energia mais baixa, vai pegar essa energia,
e vai ser jogado lá para cima na energia excitada, tá? Sai do estado fundamental, vai para o estado excitado. Esse efeito de absorção, tá? Ele é um efeito estimulado. Por quê? Porque o elétron não sai daqui sozinho e vai para lá, tá? Quer dizer, ele pode sair e ir para lá se você tiver uma temperatura suave ou elevada, aí ele vai sozinho, mas ele não é que vai sozinho, ele precisa da temperatura para subir, tá? Aqui ele está precisando da luz para subir. Então, o processo de absorção é um processo estimulado. Se não tiver temperatura, se a temperatura for 0K, não sobe elétron nenhum. Tá? Então, ele precisa da energia térmica para subir ou da energia luminosa, absorver um fóton e subir aqui, certo? Esse efeito aqui é o que acontece no LED, né? A gente joga, tem um efeito de absorção, né? Isso aqui chama fotoluminescência, absorção, desculpe, na fotoluminescência, né? E, muito bem, coloquei o elétron lá em cima por absorção, na camada excitada, de energia mais alta. Aí, espontaneamente, o elétron que está aqui cai para a banda mais baixa, da energia fundamental. Ele prefere ficar na energia mais baixa. Quando isso acontece, ele pode emitir um outro fóton, emitir luz, né, que é a recombinação radiativa que a gente viu. Ele pode também dar um jeito de cair aqui de forma só entregar calor para a rede, tá? Energia térmica em vez de energia luminosa. Tá? Mas no nosso caso aqui, ele subiu, né, foi absorvido e aí ele desceu espontaneamente. Tá? Isso aqui é chamada emissão espontânea. Não precisa acontecer nada aqui para esse elétron descer. Tá? Não preciso aumentar a temperatura, não preciso jogar mais luz, não precisa fazer nada. Basta ele estar lá em cima que ele vai descer, tá? Sozinho, porque ele prefere ficar na energia mais baixa, tá? Esse tempo que eu vou para fazer essa transição, tá? De 1 para 2, tá? Eu vou chamar de tal, tempo de vida, tá? Ele foi lá para cima e depois ele vai voltar, tá? Então, ele tem um tempo aqui. Aí, se por acaso ele estiver lá em cima, tá? Ele está lá em cima e ele ainda não caiu espontaneamente, e vem um fóton de volta aqui em cima do dispositivo. Esse fóton aqui, o que ele vai fazer? Em vez de ele fornecer a energia para um elétron daqui subir e ser absorvido, esse fóton aqui vai entrar em ressonância com a onda, que é o elétron, né? Vai sacudir ele aqui de cima até ele cair, como se fosse uma árvore, que você sacode e cai a fruta. Tá? Então, essa luz que entrou aqui, ela não foi absorvida, ela simplesmente sacudiu o elétron daqui para ele descer. Então, essa emissão, quando o elétron desce sacudido por uma luz que não foi absorvida, tá? É chamada de emissão estimulada, tá? Ela não cairia espontaneamente, não aconteceria espontaneamente, mas ela foi estimulada por esse fóton aqui. Tá? E esse fóton, ele não é absorvido, então ele vai sair, e esse fóton gerado desse elétron que caiu para cá, ele vai ter a mesma frequência, a mesma fase e a mesma direção do fóton que sacudiu ele, certo? No caso aqui da emissão espontânea, como era o caso do LED, né, a gente viu que o LED, ele não era, a emissão dele era incoerente, né, saía em qualquer fase, em qualquer direção, tá? Aqui, na emissão estimulada, não é o que acontece. O fóton que vai sair tem exatamente a mesma energia, a mesma fase, mesma direção do fóton que fez ele descer. Tá? Então, olha lá, emissão espontânea. Gera fótons com direções e fases randômicas e frequência igual ao fóton incidente. Emissão estimulada. Gera fótons com direção, fase e frequência iguais aos fótons incidentes. Tá? Então, aqui a gente já começa a ver um efeito de aumentar a potência da luz que está saindo. Porque se eu joguei um fóton só, depois vão sair 2 fótons aqui, onde eu consigo somar as fases,
que me dá a energia do fóton, né, a gente vai sair com uma energia maior. Tá? A gente está aumentando a potência aqui, certo? Entendido até aqui, emissão espontânea, emissão estimulada? Muito bem, vamos continuar. Aqui a gente tem a relação, tá, entre a absorção, emissão estimulada e emissão espontânea, certo? Vou pegar as pessoas que estão chegando agora. Então, por definição aqui, tá, a gente vai dizer que a absorção é uma transição estimulada para cima, né, do nível fundamental para o nível excitado. A gente já definiu naquele desenho anterior, tá? Essa transição, ela é proporcional à quantidade de elétrons que estão no nível fundamental, que a gente chamou de N1. E também a densidade da radiação da frequência que vai incidir no material para ser absorvido. Então, aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Tá? Então, vai depender da quantidade de elétrons que existem aqui e da densidade de luz que eu estou jogando aqui. Quanto mais fótons, mais elétrons vão absorver, mais elétrons eu vou criar lá. Tá? E quanto mais elétrons eu tenho aqui, mais elétrons vão absorver e ir ali para cima. Tá? Muito bem. Então, essa transição estimulada para cima, eu vou chamar de R, de 1 para 2, e ela vai ser proporcional a essa concentração de elétrons e a essa densidade de frequência. A constante de proporcionalidade, eu vou chamar de B12, tá? E esse B12 é o coeficiente de Einstein para a absorção. Tá? Esse aqui é a relação de proporcionalidade entre a absorção e essas duas grandezas. A taxa de emissão espontânea vai ser o quê? Ela é definida como produto dos elétrons que estão na camada excitada, né, e o inverso do tempo de vida. Tá? Esse tempo de vida, eu vou chamar ele de A21, que é a coeficiente de Einstein para emissão espontânea, tá? Então, se a gente voltar aqui na figura, para ter uma emissão espontânea, vai depender só da quantidade de elétrons que estão aqui, que é o N2, e do tempo de vida, é o inverso do tempo de vida, né? A gente vai ter mais recombinação, né? Menor o tempo de vida, né? Por isso que a gente usa o GAS para fazer LED e lasers, né, porque ele tem o gap direto, o tempo de vida é menor do que um material com gap direto. Tá? Então, a taxa de emissão espontânea vai ser a multiplicação dos elétrons na camada excitada vezes o inverso do tempo de vida. A taxa de emissão estimulada agora, né, ela vai depender... Só um minuto que eu vou pegar mais um aluno. A emissão estimulada, tá? Ela vai depender do quê? Da concentração de elétrons que tem aqui e da densidade de fótons que vão incidir no material, porque são eles que vão sacudir esses elétrons aqui para cair. Tá? Então, essa taxa de emissão estimulada, ela não depende do tempo de vida do portador. Ela vai ter um tempo que a gente vai chamar de tempo de armazenamento, tá? Então, ó, a taxa, então, de emissão estimulada é o produto de elétrons no estado excitado vezes a densidade de fótons que está chegando, né? E aqui a proporcionalidade é a constante, o coeficiente de Einstein para emissão estimulada. Então, aqui a gente tem a taxa de absorção de 1 para 2, e aqui as taxas de recombinação total, tá? De 2, pode ser espontânea,
né, uma taxa espontânea ou uma taxa estimulada, certo? De emissão estimulada. Entendido até aqui? Ok. Vamos lá, continuando. Parâmetro importante, então, que a gente tem, quando a gente vai trabalhar com laser, é justamente a relação entre a taxa da emissão estimulada pela taxa de emissão espontânea. Porque a emissão espontânea, ela vai gerar aqueles fótons fora de fase, né, com fase randômica, direção em sentidos diferentes, tá? E vai ser incoerente, enquanto que a emissão estimulada vai sair na fase do fóton que sacudiu, na direção, mesma energia, tá? Então, se a gente fizer uma relação entre as duas, qual que tem que ganhar? A gente vai ter que ter um valor maior aqui, ó, para a taxa de emissão estimulada, tá? Quando ela for bem maior do que a espontânea, a gente vai ter o que a gente chama de efeito laser, tá? Então, para alcançar essa fonte coerente, né, de fóton, mesma fase, mesma direção, né, na qual a emissão estimulada vai ser dominante, eu preciso ter uma alta densidade de fótons incidindo no material, e o mais importante é isso aqui, ó, N2 maior do que N1. Então, o que eu estou falando? A concentração de portadores aqui no nível fundamental e no nível excitado tem que ser daquele tamanho, ou seja, aqui tem que ter menos N1 e aqui tem que ter mais N2, tá? Ou seja, na nossa relação aqui, ó, N2 tem que ser maior do que N1, para que a gente tenha o efeito laser. Isso a gente vai chamar de inversão de população, tá? Então, eu vou jogar mais portadores no estado excitado e vou ter menos portadores no estado fundamental, tá? Inversão de população, isso aqui chama. Bom, vamos lá. Quando a gente definiu e a gente viu o processo de absorção, né, a gente chegou nessa equação aqui de intensidade de luz, né? Então, a intensidade de luz que entra, aqui é a intensidade inicial, e aqui a gente tem um decaimento exponencial, porque existe um coeficiente de absorção aqui do material, que dependendo da frequência e do comprimento de onda e da energia da luz incidente, ela pode ser ou absorvida ou totalmente transmitida, né? Isso aqui a gente já viu quando viu a parte de absorção. Alfa é o coeficiente de absorção e zero é a intensidade em x igual a zero, tá? A gente pode pensar aqui x igual a zero. Eu vou escrever aqui para vocês essa equação aqui do coeficiente de absorção, não vou falar para vocês da onde que surgiu, tá? Mas a gente precisa saber como que essa equação aqui vai se transformar no ganho para o nosso sistema laser, tá? Então, eu posso escrever o coeficiente de absorção como sendo N1, que é a população no nível mais baixo, menos N2, que é a população no nível excitado, vezes o coeficiente de Einstein para emissão estimulada, P21, NR é o índice de refração do meio, e C é a velocidade da luz. Então, o índice de refração do meio é o índice onde está acontecendo, é no gás, tá? Dentro do material, onde vai acontecer o efeito laser, tá? NR. Então, se a gente tem N1 maior do que N2, né, e tudo isso aqui é constante. Se a gente tiver N1 maior do que N2, se alfa é positivo, o coeficiente de absorção é positivo, aqui tem um negativo, fica negativo, vai decair exponencialmente. Agora, para o efeito laser, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter um N2
maior do que N1. Aqui está escrito errado. Tá? N2 tem que ser maior do que N1. Se N2 for maior do que N1, que a gente viu aqui, ó, né, na inversão de população, N2 tem que ser maior do que N1. Tá? Se isso acontecer, esse termo aqui vai ficar negativo. Alfa vai ser negativo. Negativo com esse negativo aqui vai dar um positivo. Tá? O coeficiente de absorção aqui positivo, então, vai fazer com que a luz que está saindo, esse I, vai crescer exponencialmente em relação à luz que entrou em zero. Tá? A gente vai definir como ganho do material, do laser, né, essa absorção negativa. E ela aparece por quê? Porque a gente teve uma inversão da população. Tá? Então, esse é o crucial para que a gente tenha um efeito de laser. Tá? É que a população no estado citado seja maior do que a população no estado fundamental. E isso vai gerar um coeficiente de absorção negativo, que quando colocado aqui na fórmula, né, vai dar um crescente na intensidade de luz que está saindo exponencialmente. Tá? Então, a gente vai definir agora isso daqui, com N2 maior do que N1, tá? Como sendo o ganho. Tá? Esse ganho é essencial para que a gente tenha o efeito laser. Bom? Entendido até aqui? Ok, obrigada. Então, vamos lá. Então, para que ocorra o efeito laser, a gente precisa ter o ganho pelo menos igual às perdas, pelo menos igual, mas de preferência maior. A radiação deve ser coerente, né? Coerente quer dizer, todos os fótons têm que sair na mesma fase, mesma direção, mesmo sentido, mesma energia, mesma frequência do que o fóton incidente, tá? E essa coerência, então, ela é obtida quando a gente pegar o laser e colocar numa cavidade onde a gente vai poder selecionar em qual frequência o laser vai funcionar. E o que acontece quando a gente trabalha com emissão espontânea, né, é que a gente vai ter fótons sendo gerados com vários comprimentos de onda, várias frequências, né? A gente tem um módulo lá bem largo, né? A emissão espontânea cria um desenho como que eu posso falar? Uma abertura não. O espectro de emissão espontânea, ele é bem largo, né? Ele é multimodal, isso que eu ia falar, multimodal, tá? Ele pode pegar várias frequências aqui, tá? No caso da emissão estimulada, só uma frequência vai sair. Quando acontece o efeito laser, a gente tem uma única frequência de luz. E ela tem uma potência bem forte. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, então, isso que a gente está vendo aqui agora, tá? Que é esse sistema de 2 níveis, ele é basicamente gases, tá? São gases que vão ser excitados e vão emitir luz, tá? Então, aqui a gente tem uma cavidade que a gente vai chamar cavidade de Fabry-Perot. Tá? Ela é composta por 2 espelhos, um aqui no final e outro aqui mais no começo, né? São semi-prateados, tá certo? Principalmente esse aqui, onde vai poder ter a saída, tá? E a gente, com esse espelho, com essa cavidade, a gente vai escolher uma única frequência, tá? Então, o que acontece? A gente está jogando luz no gás que está aqui dentro. Esse gás, ele vai começar
a emitir uma emissão espontânea, vão sair vários fótons aqui com diversas fases, diversas energias, tá? Diversas direções. Aí o que vai acontecer? Eles vão bater no espelho aqui e vão refletir, tá? Esses fótons, as ondas, tá? Vão refletir. Quando a onda reflete de uma forma defasada, ela vai ficando diminuída. E quando ela reflete numa forma que está na mesma fase, né, que os outros fótons, ela vai sendo aumentada, tá? Então, é o que a gente chama aqui, ó, é o resultado de uma retroalimentação positiva para a frequência na qual a onda é formada na cavidade. E aí o ganho vai superar as perdas, tá? Então, a luz que sai é devido a transições espontâneas entre as bandas, e o espectro é seletivamente amplificado nas viagens entre os extremos da cavidade. Então, vai sair vários fótons, eles batem lá e voltam, alguns vão se aniquilar no meio do caminho, né? E vai só sobrar aquela frequência onde o fóton, quando bate aqui ou aqui, ele volta sempre em fase com os outros, tá? Quando isso acontece, aparece o ganho, né? E o ganho aí se torna maior do que as perdas aqui numa viagem de ida e volta, tá? As perdas podem ser recombinação de qualquer tipo, né? Pode ter algum contaminante ou alguma coisa, tá? Ser desviado o fóton, tá? E a condição limite, então, né, tem a ver com o quê? Com o comprimento da cavidade, tá? Quando o comprimento de onda que está incidindo lá na cavidade for um número inteiro aqui divididos por 2, tá? Metade de um número inteiro, então ele vai estar em fase, tá? A onda vai estar em fase, e essa é a condição limite para que ocorra o laser. Então, esse comprimento de onda aqui, tá? O comprimento da cavidade tem que ser igual à metade do comprimento de onda. Tá? No laser semicondutor, né, a gente chama guia de onda cavidade de Fabry-Perot. Tá? O guia de onda que vai aparecer no semicondutor é o próprio corpo do semicondutor, é o próprio wafer, tá? Onde a gente vai cortar as faces, a gente vai cortar o pedaço, e onde a gente corta esse tamanho do semicondutor, são as faces que são clivadas, que vão fazer a vez do espelho. Tá? E aí a gente vai ter o índice de refração do semicondutor, refração do... E aí as ondas ficam lá dentro do semicondutor até que elas consigam energia suficiente para passar pelas faces que foram clivadas do semicondutor e geram então o feixe laser. Certo? Entendido até aqui? Então, a onda que vai entrar aqui, tá? Que vai ser amplificada aqui dentro, tá? Ela tem que obedecer essa condição aqui, tá? Ou seja, metade do comprimento de onda, né? As metades tem que ser igual ao comprimento da cavidade, tá? Entendido até aqui? Tá? Então, vamos lá. A gente vai chamar um IR2, né, de refletividade dos espelhos. O G é o ganho, a gente já viu, e aqui é um gama maiúsculo igual às perdas, tá? Essas perdas aqui incluem todos os tipos de perdas, menos o que vai acontecer na transmissão nos espelhos, que esse aqui está englobado em outra, tá? A perda do espelho está colocado em outro lugar, que é aqui, tá? Então, para calcular o ganho limite, a gente vai considerar a mudança na intensidade do feixe de luz para uma viagem de ida e volta na cavidade, tá? Então, a gente já viu a intensidade de luz, né, no centro da cavidade aqui, ó,
tá? A intensidade de luz aqui no centro, depois dele ir e voltar, tá? É definido dessa forma aqui. A intensidade inicial, R1, R2, que são as refletividades do espelho, 2, porque está indo e voltando, tá? E G menos a perda aqui é como se fosse aquele coeficiente de absorção positivo que a gente viu. E L é o tamanho da cavidade, tá? Então, se o ganho for maior do que gama, tá? A intensidade vai sofrer uma amplificação líquida, porque a gente vai, esse exponencial vai crescer aqui, à medida que esse número fica positivo. Então, a corrente aqui teve um aumento, tá? Se o ganho for igual às perdas, esse termo aqui vai dar 0, e elevado a 0 é 1, tá? E aí a gente vai ter que a intensidade que está saindo é igual à intensidade inicial. Então, não teve nenhuma absorção aqui, se a intensidade que está entrando é igual à intensidade que está saindo. Tá? Para a gente saber qual é o ganho limite aqui, então, a gente vai colocar todo esse termo, né, igual a 1. Então, esse termo todo aqui, igual a 1. Tá? Se I igual a I0, tá? A gente pode passar dividindo aqui, tá? Isso vai ficar 1 igual a isso aqui. Esse GTH quer dizer ganho limite, e fazendo o logaritmo aqui, a gente chega nessa expressão, tá? Então, aqui são as perdas todas menos a do espelho, e aqui, o segundo termo é o que a gente vai ter de ganho, tá? Tudo que a gente vai ganhar está nesse termo aqui, certo? Então, o fóton que vai participar da emissão estimulada é determinado pelo comprimento da cavidade ressonante, tá? Se ele tiver esse valor aqui, tá? Se o comprimento da cavidade for igual a isso aqui, então vai apresentar a emissão estimulada, tá? Em laboratórios de física, quando o pessoal está trabalhando, porque tem vários tipos de laser, tem laser de corante, laser de anel, laser de gás, vários tipos, né? O pessoal que está fabricando, né, nos laboratórios, né, para estudar, para fazer algum trabalho, eles ficam variando justamente esse comprimento aqui da camada, né? É bem milimétrico, micrométrico quase, né? E ficam escolhendo um comprimento de onda aqui para que apareça essa emissão estimulada. Tá? Então, muitas vezes se passa no laboratório de física, os caras começam a gritar, laser, 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 é porque deu certo o que eles estavam trabalhando, né, montando o laser deles. E não é fácil, porque você tem que alinhar vários espelhos, tá? Não é assim, tipo, eu falei, aqui tem um espelho aqui, legal. Não, esses espelhos têm que ter alinhados de forma, tem que ter uma certa distância, não é uma coisa fácil de fazer. Tá? Alguma pergunta aqui? Não? Então tá, agora a gente vai ver então o laser semicondutor, certo? Aqui sumiu uma figurinha, mas eu coloquei ela para cá. Cadê a figurinha que eu coloquei? Coloquei ela em algum lugar. Sumiu. Muito bem. Eu não tenho nem como desenhar para vocês, mas vamos pensar. Vou tentar falar bem devagar para ver se a gente consegue imaginar a figura. Deixa eu ver se tem na apostila. Pior que não tem. O que eu vou fazer? Isso aqui não apareceu. Bom, vamos lá. Vamos supor que aqui é energia de Fermi N, tá? Do semicondutor dopado N. Aqui é energia de Fermi do semicondutor dopado P, tá?
Então, vamos pensar assim, a gente tem o diagrama de bandas de uma junção PN, tá? Pensa lá, P e N. Tá? Deixa eu ver como que eu consigo fazer isso sem o desenho. Eu vou tentar desenhar aqui, gente, tá? Mas vocês... É difícil para eu desenhar, mas eu vou tentar, tá? Espera aí. Vamos ver. Onde que é aqui? É aqui, não, assim, eu descrever. Lápis. Tá? Então, banda de condução, banda de valência, certo? A gente vai dopar esse material muito, muito dopado. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nível de Fermi, aqui, esse aqui é o nível de Fermi do lado N, tá? E aqui eu tenho o nível de Fermi do lado P, tá? Então, aqui é EFP e aqui é EFN. Esse nível de Fermi, assim colocado, é o semicondutor degenerado, tá? Então, aqui está tudo ocupado de elétrons e aqui está tudo vazio de elétrons, certo? Então, essa diferença entre os níveis de Fermi é maior do que uma energia, por exemplo, a energia do gap. A energia do gap é daqui até aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui. Então, isso, se a energia do lado N é maior que do lado P, eu tenho o que a gente chama de inversão de população. Ou seja, tem muito mais elétrons na banda de condução do que na banda de valência. Tá? Isso é uma inversão de população. O que acontece aqui quando eu tenho essa inversão aqui? É bem tranquilo se a gente jogar um fóton aqui, ó. Estou jogando um fóton. Tá? Joguei um fóton. A energia desse fóton, se ela for do tamanho da energia do gap, tá? O que vai acontecer? Ele não vai ser absorvido. Por quê? Porque aqui está cheio de elétrons. Para ele poder ser absorvido, ele tinha que ganhar essa energia aqui, ó, daqui até aqui em cima, tá? Então, esse fóton que eu estou jogando, ele não vai ser absorvido, mas ele vai passar aqui e ele vai poder também sacudir a rede, aqui, a banda de condução, para os elétrons descerem aqui e emitirem luz. E quando isso acontecer, esses fótons que vão sair aqui vão sair na mesma frequência, na mesma direção e fase igual a esse fóton incidente. Tá? Então, eu vou ter o efeito laser aqui. Essa é uma vantagem do material semicondutor, tá? Porque no caso do laser anterior lá, de níveis, ele poderia ser reabsorvido, a gente já falou isso, né? Porque se o fóton sai com a mesma energia da separação de E1 e E2, ele pode ser reabsorvido, então se tem perdas, né, no material. Enquanto que aqui, no laser semicondutor, da forma como é feito, né, degeneradamente dopado, não tem como esse fóton, que tem energia do tamanho do gap, né, ser absorvido aqui. E muito menos, né, esses fótons que estão saindo aqui. Tá? Então, fótons com energia maior do que a energia do gap, mas menor do que essa energia, essa separação daqui até aqui, não são absorvidos. Tá? Mas eles podem estimular as transições, tá? Porque eles sacodem lá o meio, tá? O semicondutor. A gente já viu que a transição estimulada para baixo representa um ganho, mas que a transição estimulada para cima, que é a absorção, é uma perda no meio, tá certo? Entendido até aqui? Aí, como que eu tiro o lápis daqui? Tirei, pronto.
Não, não tirei. Apagar isso. Pronto. Ai, como é que eu tiro o lápis no lugar? Não, não, não. Não. Pronto, agora eu fiz umas coisas aqui que não era para fazer. Vou tentar não escrever com o lápis. Vamos lá. Então, puxa vida. Vou andar com o lápis agora para cima e para baixo. A refletância, então, né, na interface do semicondutor, tá, ela é dada por essa expressão aqui, ó. A interface, gente, se a gente pensar o semicondutor como um wafer, né, e a gente vai cortar um quadradinho, tá? Então, a gente corta um quadrado. O lado onde a gente cortou é que faz as vezes do espelho, tá? A face clivada. A cavidade é todo o corpo do semicondutor, certo? A gente vai ter um desenho mais para frente, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá? A gente tem aqui as faces clivadas, aqui e o outro lado, tá? Isso aqui faz a vez do espelho, tá? Esse tamanho é o comprimento da cavidade, que é L, tá? Então, aqui a gente tem as faces clivadas, tá? Gerando o espelho. E aqui, para a gente calcular quanto que ele vai refletir, as interfaces. NR2 é o índice de refração do semicondutor, NR1 é o do ar, tá? Então, esse R dá aproximadamente 0,32, tá? É um número adimensional, reflete 100%, mais ou menos, tá? E aqui a gente consegue ver melhor, né, essa inversão de população, tá? Na junção PN aqui, tá? Então, aqui a gente tem o nível de Fermi abaixo da banda de valência, ele está degenerado, né, dopado degenerado. Aqui também, né, o nível de Fermi está acima da banda de condução, então ele também está dopado degenerado. E uma das condições para a gente ter o efeito laser era o quê? Era a inversão de população, tá? Então, se nessa junção eu aplicar agora uma polarização direta, tá vendo que agora eu não estou jogando mais fótons, tá? Agora a gente vai aplicar a polarização elétrica, tá? Se eu polarizar diretamente, essa altura de barreira aqui vai diminuir. Quando isso acontece, eu crio aqui na camada de depressão uma região onde eu tenho muitos elétrons, muitos estados. Alô, você está ouvindo? Ok, não, é que apareceu uma perda de sinal aqui. Tudo bem, vamos continuar. Aqui a gente tem a região ativa, então a gente tem a inversão de população, aqui está cheio de elétrons, aqui está vazio de elétrons, certo? Ai, espera só um pouquinho. Então, a gente vai chamar essa região, onde eu tenho o excesso de elétrons na energia mais alta e lacunas na energia mais baixa, de região ativa do laser, tá? Os elétrons podem cair daqui para cá espontaneamente, como no caso de um LED, ou podem ser sacudidos por um fóton que foi gerado por aqui mesmo, tá? Então, vamos lá, gente. Saiu primeiro um fóton aqui emitido espontaneamente, tá certo? Esse fóton foi emitido espontaneamente. Ele saiu com uma energia... Espera só um pouquinho que tem gente entrando aqui na sala. Ele sai com uma energia aqui, tá? Menor do que a energia
de absorção, ou pode até sair com a mesma energia do gap, tá? E o que vai acontecer? Ele vai sacudir, ele não vai conseguir vir para cá, ele não vai ser absorvido, porque ele sai no tamanho da energia do gap, mas ele precisa da energia daqui até aqui, para que o elétron daqui suba e seja absorvido, tá? Para que ele seja jogado aqui para a banda de condução, porque o fóton seja absorvido. Então, esse fóton que saiu primeiro, como sendo espontâneo, ele que vai começar a sacudir os outros elétrons daqui, para eles começarem a sair em fase, mesma direção, mesma frequência, mesma energia, que esse fóton aqui. Então, o que acontece? Vão sair vários fótons aqui, com emissão espontânea. Cada um para um lado, cada um com uma frequência, cada um com uma fase, né, desse jeito. Mas eles vão ser selecionados, né, na cavidade. Eles vão ser selecionados aqui, ó, tá? Então, criei vários fótons espontâneos aqui, e eles começam a bater na interface, e aí eles voltam. Se for uma reconstrução construtiva, eles vão ficando mais fortes, mas se for destrutivo, eles vão sumindo, tá? E vai depender do tamanho que eu tenho o laser aqui, vai depender a luz que vai sair aqui, o comprimento de onda de luz que vai sair, tá? Entendido até aqui? Se a gente não tiver essa inversão de população aqui, ou seja, se o material não for pesadamente dopado, não ocorre, degeneradamente dopado, a gente não vai ter o efeito laser, tá? A gente vai ter um problema aqui nessa região ativa, quando a gente está trabalhando com uma homojunção, como é nesse caso aqui, tá? A gente vai ter esse problema. Porque da mesma forma que no LED, né, a gente perdia os portadores para dentro do bulk aqui, eles se espalhavam para todo lado, a mesma coisa vai acontecer com essa região ativa aqui. Ela pode ser maior ou menor, dependendo da polarização que a gente está aplicando no laser, né? Então, a gente pode ter uma superposição maior, uma superposição menor de bandas aqui, e isso muda a largura dessa região ativa. E isso não é uma coisa boa para a gente, tá? Então, a gente vai ver que a gente vai resolver isso também usando a heterojunção. Vamos lá. Aqui a gente tem o nosso dispositivo, né? Vai aplicar aqui, ó, uma corrente, né? Uma tensão, uma polarização direta entre P e N aqui, né? Essa região mais escura aqui, ela é chamada de camada ativa, né, região ativa, tá certo? E a gente tem dois valores aqui, D e DM, tá? O D é onde eu tenho a região ativa, tá? Mas esse DM, tá, é a espessura na qual o modo óptico se estende, ou seja, a onda, tá, pode vir pegando esses pontos aqui também, tá? Então, a gente não tem um valor muito certo, né, quando a gente trabalha com essa homojunção, certo? Esse D, ele está limitado ao comprimento de difusão dos portadores. E então, o confinamento nesse laser de homojunção, ele é pobre, tá? E a região ativa é definida pela emissão estimulada e o ganho resultante na região. Então, esse valor D aqui, ele fica variando, vai depender muito da tensão aplicada aqui, tá? A gente vai ter a inversão de população, que já é feita normalmente, a gente já tem essa inversão de população. Então, essa é uma coisa boa no laser, tá? A gente não precisa fazer essa inversão aqui, ela já existe, a gente só vai posicionar melhor quando a gente aplica a polarização direta, né, colocando estados vazios e estados cheios em superposição, e o ganho, tá? O ganho vai acontecer nas viagens dos fótons espontâneos, né, que foram
viagens de ida e volta aqui dentro. Lembrando que a face aqui agora faz o papel dos espelhos, tá? Porque o índice de refração do semicondutor é diferente daqui do ar, né? Então, isso aqui, os fótons que chegam podem bater e sair, quer dizer, podem bater e ser refletidos, e também podem bater e sair, dependendo da energia que eles tiverem, tá? Aqui a gente tem um gráfico, onde aqui eu estou colocando a luz que está saindo do meu material, e aqui a corrente, ou tensão, aplicada na polarização direta aqui, tá? Então, à medida que a corrente vai aumentando, que eu estou aplicando aqui, tá? Vai acontecer o quê? A emissão espontânea, né? Porque eu estou aumentando a corrente e a tensão, estou colocando em superposição esses elétrons com essas runas, acontece a emissão espontânea aqui, enquanto a corrente for relativamente baixa, tá? Aí eu vou aumentando mais a corrente, até que eu cheguei na corrente limite, uma corrente limite aqui, tá? Essa corrente limite eu gerei tantos fótons aqui com essa corrente, que agora esses fótons que vão estimular os outros elétrons, e vai começar, então, a emissão estimulada, tá? Então, a interface entre a emissão espontânea e a estimulada é chamada aqui de interface limite, corrente limite. E depois disso, só tem emissão estimulada, tá? Que é o quê? Fótons saindo aqui com a mesma fase, mesma frequência, mesma direção do fóton incidente, tá? Então, ó, praticamente, quando você laser, né, quando acontece o efeito laser, ele praticamente independe da corrente depois que você está aplicando nele, certo? Então, aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês, o espectro, né, que eu estava falando, o espectro de absorção, o espectro de emissão é assim, de emissão espontânea, né, o espectro é bem largo, né, aqui é a saída de luz, e a gente tem a frequência, né, os fótons, a energia de cada fóton emitido, tá? Então, a saída aqui no LED, ela é bem larga, tá? Então, isso aqui é característico de uma emissão espontânea. Tem vários comprimentos de onda aqui associados, várias energias, né? E é quando eu tenho aquela corrente baixa de injeção na junção PN, tá? À medida que eu for aumentando a corrente, né, vai começando uma inversão da população, tá? Quando isso começa a acontecer, começam a sobressair picos aqui, ó. Ou seja, essa frequência aqui está ganhando da frequência de vale. Essa frequência, ela tem uma quantidade maior do que fótons nessa outra. E assim vai, tá? E à medida que essas frequências vão andando dentro do canal ativo, dentro da cavidade, né, de Fabry-Perot, elas vão se alimentando positivamente até que uma delas sobressaia. E todas as outras começam a morrer. Tá? Aqui, a gente está colocando esse ponto aqui como sendo esse, mas não quer dizer nada, tá? Pode ser que essa aqui resolva o problema, e aí você vai ter um laser nesse ponto aqui, tá? Vai depender do tamanho que você tem da cavidade, tá? Então, vai depender sempre do tamanho da cavidade, em qual frequência e comprimento de onda o laser vai funcionar. Vai ser um laser vermelho, um laser azul, um laser branco, tá? Isso está relacionado também com a potência, tá? Então, acima, então, dessa inversão, né, se a gente tiver uma inversão bem forte, a gente vai ter um único pico, com uma única frequência, uma única energia. Isso daqui é coerência, tá? Aqui é incoerente, tem vários fótons aqui com várias energias saindo, tá? Enquanto que aqui é uma única frequência, tá? Eles se somaram todos aqui, a potência daqui é muito forte, tá? Por isso que a gente usa laser para cortar
né, dependendo do que a gente precisa, a gente usa ele para cortar, porque ele tem uma potência muito forte, tá? E é muito perigoso para a gente colocar perto do olho também. Ai, também não aparece. Ah, não, esse tem aqui. Ah, isso, beleza. Então, vamos lá. A gente tinha falado que tinha o mesmo problema que no caso da homojunção para o LED, né? Ou seja, a gente não tinha um bom confinamento dos portadores para formar a camada ativa, né? Então, era esse caso aqui, ó, né? Essa camada ativa, ela varia muito com a polarização que a gente coloca aqui, se a gente aumenta ou diminui, né, a gente tem uma mudança aqui nessa camada ativa, ela não permanece constante, né, e também os portadores que entram aqui, eles não ficam confinados, eles podem sair para cá, né, se você diminui muito a altura aqui, eles vão difundir para o outro lado, vão difundir daqui para cá, e a gente vai ter perdas aqui nessa região. Então, o jeito de sanar isso é justamente fazendo o laser de heterojunção. Tá? Então, eu vou colocar assim, uma camada de GaS-N, né, que tem um gap de energia pequeno. Uma camada de GaS dopado P, que também tem a mesma energia de gap, porque é o mesmo material. E uma outra camada aqui de AL-GaS, que é um semicondutor, né, que tem o gap maior do que o GaS. Tá? Então, vamos lá. É GaS, dopado N, GaS, dopado P, e aqui é o AL-GaS, tá? Também dopado P, certo? A camada ativa, tá, vai ser essa região aqui, ó. Tá? Por que essa região aqui? Nesse caso, a gente consegue, tem a inversão de população, porque tem elétrons, muitos elétrons aqui e aqui estados vazios, tá? Então, a gente tem muitos elétrons em superposição com bandas vazias, tá? Então, aqui eu já tenho a camada de inversão, tá? Nesse caso, essa camada de inversão, como aqui vai ter uma barreira de energia também, tá? Ela vai ser bem definida, tá? Ela é justamente essa largura aqui, do material que eu cresci, tá? No P, tá? E esse material aqui. Então, eu posso fazer ela da largura que eu quero, tá? Pode ser menor, pode ser maior, mas os elétrons agora ficam confinados aqui. Então, eu não vou ter perda nenhuma dos elétrons que entraram aqui. Eu estou confinando, tá? Aqui tem uma barreira de energia também. Tá? Então, está diferente desse daqui, ó, que vai ficar variando, tá? Então, os portadores vão ser injetados, né, confinados, assim a inversão da população vai ocorrer em níveis de corrente mais baixos, que eu não preciso ficar aumentando a corrente para jogar mais elétrons, porque os elétrons não estão fugindo, eles não conseguem fugir daqui, eles estão confinados, tá? Esse aqui a gente já falou, que o índice de refração é diferente, né, e fornece um guia de onda para o confinamento óptico dos fótons, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia, né, a gente tem, para acoplar com as fibras ópticas, né, lasers que tem de 1,3 a 1,55 milímetros, micrometros, desculpe, né, que eles vão emitir no infravermelho. E tem outros tipos de laser, tá, com temperaturas, que vão trabalhar temperaturas mais baixas, mas que tem aqui um comprimento de onda maior, que eles servem para sensores para poluição. Eu não sei direito como funciona esse daqui, tá? Aqui é só para mostrar onde a gente vai ter o ganho, porque lembrando que para ter o efeito laser tem que ter ganho, tá?
Então, vai existir um ganho na região, na 2 aqui. Aqui a gente pode perder alguma coisa nessas outras aqui, tá? Esse aqui, porque os elétrons podem ir para lá e tal, mas a luz, praticamente, ela vai nesse lado aqui, porque se sair aqui, ainda existe uma probabilidade de reabsorção, tá? E aqui, a gente tem um gap maior, né? Com certeza não vai ter reabsorção, tá? E essa parte aqui vai ficar praticamente como sendo uma janela transparente para a luz poder sair por aqui, tá? Acabou. Gente, alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, a gente acabou aqui, tá, a disciplina, tá? Para vocês não acharem que é porque está muito rápido, né? Vou explicar para vocês. Quando eu faço na teoria, quando eu faço presencial, tá certo? Eu uso 6 aulas, tá? Fazer prova, fazer revisão, dimensão, né? E mostrar o gabarito da prova, né? Então, eu faço uma prova e um dia de revisão, outra prova, um dia de revisão, outra prova e um dia de revisão. São 6 aulas, que seriam as aulas de março, dia 3, 5, 10, 12, 17 e 19 de maio, desculpe, né? São esses dias. Como a gente não está fazendo prova e está tendo essas listas de exercício e de questões, tá? A gente vai acabar antes, tá certo? E aí eu vou deixar alguns dias, dois dias, para a gente fazer a revisão de menção, porque vai demorar um pouco mais, porque é online, né, a gente vai ter que ficar conversando, vou ter que pegar um aluno de cada vez, né, para fazer a revisão, né. Para a revisão, eu espero não demorar mais do que 10, no máximo 15 minutos por aluno, tá, senão a gente fica também complicado, certo? Então, agora vocês vão fazer as questões que eu vou passar para vocês, resolver me entregar até às 8.